Olá, turma, tudo bem? Vamos iniciar os nossos estudos na página 18, em que fala das principais companhias que tiveram atividade durante a ditadura militar, que foram o Balé Centenário, o Corpo de Baile do Teatro Municipal, em São Paulo, e o Balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Essas companhias foram as primeiras formas de dança profissional em nosso país e eram mantidas pelo governo. Então, elas surgiram a princípio nos moldes do que havia sido feito nos teatros europeus, ou seja, elas eram vinculadas a orquestras e às óperas. Mas, a partir de um novo cenário de resistência, de luta, no final dos anos de 1960 e da década de 1970, ocorreu então uma nova abertura para os compositores brasileiros, que foram eles: Villa-Lobos, Chico Buarque, Geraldo Vandré. E além disso, também surgiu os sons gravados como da natureza. Essas mudanças então foram sendo incorporadas nos espetáculos. Agora, na página 24, Novos Jeitos de Mover o Corpo, vamos estudar 4 mulheres que influenciaram a dança moderna, que fizeram parte desse movimento. A estadunidense Ruth foi uma das pioneiras que criou uma técnica diferente do que via sendo feito, diferente do balé. Então, o seu principal interesse estava nas danças ligadas a rituais orientais, indianos, egípcios, japoneses. Podemos dizer assim que a sua dança era bastante ligada à espiritualidade e ao misticismo. Então, sua técnica ela se baseava no ritmo respiratório e no plexo solar. O que é isso? É o centro do nosso corpo, a nosso umbigo na barriga. Então, ela entendia que o movimento partia desse plexo solar. Ele era a fonte de todo o movimento. Doris Humphrey desenvolveu uma técnica com base nas experiências rotineiras dos bailarinos e nas ações naturais do ser humano. Então, ela respeitou a individualidade de cada ser humano, de cada bailarino, e as danças surgiam dessa individualidade e dessas experiências da vida, do cotidiano dessas pessoas. Então, os movimentos eram básicos, eram movimentos que buscavam, que partiam do respirar, do ficar em pé, do saltar, cair, correr, transferir o peso de um lado para o outro, de um pé para um pé, do movimento do girar. Então, ela teve esse treinamento corporal que tinha o objetivo de oferecer diversas possibilidades criativas aos seus dançarinos. Já Martha Garra foi um dos nomes mais importantes da dança moderna norte-americana. Ela foi bailarina, coreógrafa e professora. Rompeu com as rígidas convenções do balé, com as rígidas regras, e desenvolveu uma técnica que compreendia uma profunda relação entre a respiração e o movimento. Então, o seu treinamento corporal se baseava na extensão e no relaxamento, na forte contração da pelvis, nos gestos amplos e no contato com o chão. Então, acabando dessa forma com alguns dos princípios básicos do balé, que eram movimentos mais para o alto, movimentos que não tinham gestos tão amplos e não tinham essa extensão e relaxamento. Ela também, é claro que é importante destacar que ela não se opunha ao balé propriamente dito, mas chegou um momento que essa arte não atendia mais suas necessidades de expressão e principalmente em relação com a intensidade, com o drama e com a paixão. Foi nesse momento que ela estruturou seu trabalho
no mundo interior, ou seja, expressando por meio da dança seus desejos, seus sonhos, suas emoções. Para Martha Garra, a dança era como um ato vital, ou seja, ela revelava a alma do homem. Ela acreditava que era um instrumento pelo qual a dança fala, que é o mesmo pelo qual a vida é vivida, o corpo humano. Então a dança ela fala pelo nosso corpo, assim como nós vivemos pelo nosso corpo. Teve forte caráter teatral. Ela retratou inicialmente a história das imigrantes pioneiras em seu país e posteriormente se debruçou sobre a mitologia grega e até mesmo sobre as danças mais abstratas, pois Martha Garra acreditava que a dança moderna ela não era um produto da invenção, mas de descoberta do que se pode fazer com o corpo. Marian Wickmann foi uma das principais responsáveis por desenvolver a corrente de dança moderna alemã, conhecida como expressionista. Ela era contra qualquer sistematização do movimento e defendia a liberdade de expressão. Então, desenvolveu um método com relação do peso do corpo com a gravidade. Os seus movimentos, eles partiam do tronco e da bacia para posteriormente chegar às pernas e braços. E que também ela utilizava os pés para marcar o ritmo de suas danças. Muito obrigada, turma. Bons estudos. Tchau, tchau.